Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz para a morte. Só volta o 12 de novo, só o 12. Há caminho que parece, guarde essa palavra, certo ao homem, mas no final conduz à morte. Quantos de nós já não entrou numa enrascada e nós falamos assim, mas parecia tudo bem, parecia que ia dar certo, parecia que estava tudo em ordem. E o tema da minha mensagem essa noite, fica comigo, que nós vamos continuar nesse espírito. Obrigado. Coloca o tema da mensagem. Pastor Benedetti falou que numa igreja tem um pastor, tem um evangelista, e nós somos felizes aqui, que temos nesse ministério 5, temos o pastor Olavo, que é uns 3, é apóstolo, é evangelista, mas o pastor Olavo é um grande apóstolo aqui da nossa igreja, é um abridor de frente. Pastor Anderson não precisa dizer que tem um coração gigante, e eu gosto de jogar mais nessa área do evangelismo mesmo, então esse é o meu chão. Temos os mestres, temos também os profetas. Coloque o tema da mensagem no quadro, não sei se dá, mas o que eu quero falar essa noite é isso aí, ó. Olha só que maravilha a inteligência artificial, né? Quem está dirigindo a sua vida? Quem está dirigindo a sua vida? E eu, quando pedi para o inteligência artificial fazer a imagem, eu tinha colocado Jesus no volante, mas eu pensei, não, será que Jesus está no volante da nossa vida, ou Ele coordena o caminho? Segundo a teologia do livre-arbítrio, eu acredito que Ele não toma o volante da nossa mão e diz, deixa que eu te levo, e a gente deita no banco de trás e deixa Jesus me levar. Jesus confiou para que nós obedecêssemos a voz, e a imagem melhor que eu achei foi essa aqui, de Jesus dizendo assim, por ali é melhor, mas você está dirigindo, quer ir por aqui, pode ir. Você concorda comigo que Jesus orienta o caminho e você escolhe por onde quer ir? Porque é muito fácil nós terceirizar as responsabilidades para Jesus e dizer, deu tudo errado, mas é Jesus que está me levando. E nós tiramos a nossa responsabilidade de campo. Agora existem momentos da nossa vida também, que Jesus não toma a direção, mas nós voluntariamente entregamos e dizemos, Senhor, dirige um pouquinho. Dá na mesma, eu estou confiando a direção a Ele. Mas eu quero que você fique com essa imagem e que você responda essa pergunta a partir de alguns pontos que eu vou colocar aqui da palavra de Deus. E eu quase podia ousar em fazer algumas perguntas para algumas pessoas: como está a sua vida? Como está seu casamento? Como estão os seus negócios? Até esquecido o que eu trouxe aqui para você lembrar bem da mensagem. Como está as suas finanças? Como estão os seus relacionamentos? Como está o seu ministério? Quer tirar uma foto? Então tira uma foto bem bonita. Vai lá, vou te ajudar. A minha filha que tira foto, ela disse que é difícil de pegar uma pose. Nossa, deu certo. Tá bom. Então agora parei para ela tirar foto. E muitas vezes eu pergunto para pessoas, como está o teu casamento? E eu sei, de acordo com a resposta que ele me dá, quem está dirigindo aquele casamento. Se você me contar 5 minutos da sua vida, eu vou dizer quem está dirigindo a sua vida, quem está guiando a sua vida. Se você me contar 5 minutos do seu ministério, do que você faz para Jesus, eu vou dizer quem está no controle desse volante. Será que dá, Jair? Porque quando nós vimos o destino, e esses cabeça branca aí sabem muito mais do que nós, quando nós vimos isso, eles vão dizer, não foi o meu Senhor que te trouxe até aqui. Porque eles conhecem para onde o Senhor leva, para qual estilo de vida, para qual comportamento. Quando nós conhecemos e conversamos com uma pessoa, e você vai começar a ter essa percepção,
não para o outro, mas a partir de você, de olhar no espelho e dizer nessa noite, quando você chegar em casa, amanhã quando você acordar, quem está guiando essa história? Desde o Éden, meus queridos, o homem é tentado a tomar a direção da sua vida. E o fez, né? Fez. Lá Deus não dirigiu, não tomou o volante de Eva e de Adão, não tomou o volante e disse: não, Eva. Imagina Deus com o volante da vida de Eva na mão, e ela indo para comer do fruto, e Deus forçadamente dizer não. Esse Deus seria um tirano? Mas ele disse: olha, ande por todo esse lugar, Eva, mas ali não é bom você estar. Não coma daquela, coma de todas. Mas Eva pegou o volantezinho e tinha tirado carteira. Há pouco tempo Eva estava emancipada já. Adão já tinha deixado ela sair sozinha. E ela foi guiando exatamente para o único lugar que ele não estava apontando. Ela não quis andar naquela estrada ali que leva lá para aquela luz. Ela pegou um outro atalho. Alguém falou atalho? Não? É você, guri? Me ajuda a pregar aí então. Um menino, quantos anos você tem? 11. Atalho, está prestando atenção na mensagem. Então Deus, ele está ali dizendo: aqui é melhor. Mas você vai sair daqui essa noite com a consciência e a certeza de que o que você está vivendo pode ter sido 99% escolha sua. Ah, mas é o meu esposo. Eu escolhi ele para casar. Foi você. Mas eu achei que era de Deus. Ou é a minha esposa, ou é o trabalho que eu estou. Você entrou naquela empresa. Porque nós gostamos de terceirizar a culpa para o pastor, para a igreja, e agora eu vou em outro lugar, e o governo, e culpamos Deus muitas vezes, porque Deus não está me vendo, Deus não está nos abençoando, e o Senhor está ali, dizendo: dobre à direita, que vai dar certo. Então, a maioria do tempo, eu acredito que você estará com o volante nas mãos, mas com os ouvidos sensíveis para ouvir, para onde Ele quer que você vá. É igual um motorista de aplicativo, né? O motorista do Uber, ele não define o destino do passageiro. O passageiro chega, ou ele já contrata, ele diz: eu quero ir para Taquara. E o motorista não pode levar ele para Três Coroas. Então, quando carregamos o Senhor conosco, é interessante entendermos para onde Ele quer que vamos juntos. Nós com Ele somos cooperadores de Deus. E levá-lo junto, Ele me leva e eu o levo para o lugar que Ele já determinou para a minha vida, como um bom pai, como um bom amigo. Hoje passei o dia, a minha filha fincou uma ferpinha no dedo e ela estava ali. E eu só queria tirar com o cortador de unha, e ela gritou, e ela chorava, e ela não quis. E eu disse para ela: eu sou teu pai, não vai doer. Deixa eu fazer. E ela não deixou. Eu disse: tu não confia em mim. E ela chorava porque confiava, mas tinha medo por causa da dor. E daí não quis tirar de manhã cedo. De tardinha ela chegou. Não sei o que minha esposa falou com ela, ou se doeu demais a tal da ferpa. E ela chegou: pai, tira para mim, eu confio em ti. E aí puxei, ela nem viu. Ela disse: já saiu? Eu disse: claro. Tu viu? Nem doeu, nem vi. Eu nem vi, pai. Muitas vezes é assim. Deus quer nos levar para um caminho bom. Deus não quer nos colocar. A Bíblia diz que Ele quer nos dar um fim bom. Só que tem uma estrada para trilhar, tem um caminho que geralmente ele é estreito, meus irmãos. Olha Jeremias 10, 23, o que diz. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos.
Não compete ao homem traçar o seu destino. Não compete ao homem definir o propósito da sua vida. Aí você confundiu agora, tá, mas é para mim dirigir ou não é para mim dirigir? Entenda aqui a palavra direção como alguém que está apontando o caminho, igual essa imagem que estava ali. Não compete ao homem dizer para onde vai. Só que muitas vezes, meus queridos, nós fizemos de Deus o nosso GPS e nós colocamos nele o destino que nós queremos ir e ainda o usamos para nos levar aonde nós queremos, para as conquistas que nós desejamos, para os lugares que nós queremos, e pedimos uma oração para que Deus me leve aonde eu quero. Não! Peça para que Ele te conduza aonde Ele quer. Quantos de nós já fez a oração: Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade? Diz um pregador que o lugar mais seguro da terra é dentro do propósito de Deus, dentro da direção de Deus, dentro da orientação de Deus, porque Deus, em proteger o seu propósito, protegerá você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Deus protegerá o seu propósito e dentro protegerá você. Tudo vai cooperar. Você não nasceu para ser seu próprio guia. Olha, o Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É enganoso muitas vezes a nossa direção, as nossas decisões. E é o que eu falei no início, mas parecia que ia dar certo. Não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu tenho certeza que muitas pessoas entraram em problemas e enrascadas porque faltou uma direção. Deus está falando com gente aqui hoje. Deus está falando. E quando a direção que tomamos envolve outras pessoas, nossa casa, nossa empresa, igreja, tomar decisões sem a direção de Deus. Eu aprendi bem novinho ainda na célula. O meu líder Clóvis ensinava toda semana: não toma decisão sem orar, esperar Deus confirmar. Pior do que ficar parado é ir para o lado errado. Espere. Eu gosto daquela placa de trânsito: na dúvida não ultrapasse. Só que muitas vezes nós andamos na dúvida e isso ainda está tudo certo, é menos ruim. Só que o problema é quando Deus dá a direção e a gente faz o contrário. Eu tenho liberdade para continuar aqui. Eu posso encerrar o culto agora e dar boa noite para você, porque afinal você deve, daqui a pouco, ter alguma coisa para assistir. Já é 8h35. Ou podemos continuar? Isso aqui pode mudar o curso da tua vida. Eu preguei no ministério no ano passado e Deus me mostrou um casal que estava sentado. E eu disse: o Senhor está me mostrando que vocês querem mudar de cidade, é isso? Sim, estamos orando. Deus está dizendo para não mudar. Você estava junto quando a pastora contou o testemunho? O pastor André estava junto. A pastora, depois de um tempo, já tem um ano, ela disse: pastor Sete, você lembra aquele casal que tu deu uma palavra que não era para eles mudar de cidade? Revelação de Deus, eles não vieram me pedir oração. Deus mostrou, disse: não mude de cidade. Ela disse: eles mudaram de cidade, foram assaltados e ele morreu. Destruiu a família, destruiu a vida, destruiu o ministério. Ela voltou com as duas mãos atrás, de volta para cá. Então, meu irmão, quer fazer um negócio do teu jeito, já nem peça para Deus. É melhor do que você pedir e não obedecer. Sério, eu quero fazer isso, pega e faça. Não bote Deus no meio, porque Deus vai provavelmente dizer para você, Deus vai dizer assim: ó, pega para cá. E você já quer ir para lá, então vá, porque a consequência vai ser menor. Porque você desobedeceu um conselho que você pediu para Deus. Então tem coisa que é melhor nem orar, gente. Já vai fazer mesmo. E aí depois você ainda vai poder chorar e dizer para Deus: pois é, Senhor,
eu não ouvi, eu não pedi a tua direção. Mas o que tu vai dizer depois? Senhor, eu pedi e desobedeci. Daí 2 problemas você tem. E claro que Deus vai te perdoar. Se você chegou aqui essa noite fora da direção de Deus, tem perdão para a tua vida, tem misericórdia para a tua vida. Sabe o que é misericórdia? É quando Deus larga as cordas do seu amor na nossa miséria. Quando nós estamos no fundo do poço, Deus lança uma corda e diz: misericórdia, eu te tiro da tua miséria, suba por causa do meu amor. O amor dele lançado nos nossos corações. Não importa o quanto você errou, não importa o quanto você decidiu errado. Eu não sou um homem de viver de passado. Eu sou um homem, sou um pregador. Sirva um Deus que vive para frente, que vive adiante. Pare de lamentar. Mas meus irmãos, vamos errar erro novo. Chega de errar erro velho. Sai desse ciclo. Chorei e gemi por causa dessa palavra. Estava aqui sexta orando das 10 à meia-noite, estava aqui ontem na ceia, estava aqui segunda no Ministério de Células, e estou aqui hoje. Se tiver culto amanhã, eu estou aqui de novo. A tarde e o dia queimando na presença de Deus. E eu disse: Deus, eu não vou falar isso. Ele disse: fale. Fale, porque o meu povo tem tomado a direção da sua vida. Ó, que lindo, gente. Eu fui orar com um homem no hospital, não servia a Deus, muito orgulhoso. E ele quis debater muito comigo, que ele estava fazendo certo, tinha dinheiro. E eu não tinha mais o que dizer para ele. Eu disse: ok, do teu jeito tu chegou aí, lá na ala da... lá onde interna os... psiquiatria, lá na ala aquela que difícil de chegar. Fim de linha. Eu disse para ele: pois é, meu querido, já que tu está com a razão, todas as tuas decisões te trouxeram nessa ala psiquiátrica, no meio dos loucos, que o teu dinheiro não te tira, e que o teu orgulho não te tira. Então fica aí, continua assim, vai indo assim, que de repente tem outro lugar para tu ir mais profundo. Não, que é isso, pastor? Que é isso? Nada, tu quer sair daí ou quer ficar aí? Tu precisa admitir que as tuas decisões, a direção que você tomou, entrou para dentro desse hospital, e você está na ala psiquiátrica. Tu não acordou ainda que a tua vida está uma droga. Ele começou a chorar, quebrou. E agora eu subi isso, ó, tem 6, 7 anos que ele vai se batizar. Não está aqui conosco, mas ele disse: vou me batizar. Quero te contar como me converti. O problema do homem é confiar demais em caminhos que fazem sentido para a carne. Aquelas coisas que fazem sentido para a nossa vida natural. Nem falo de pecado. Muitas vezes, ser independente parece liberdade. Ó, o texto que eu li lá no início dizia assim, ó: há caminhos que ao homem parece, mas não é. Muitas vezes os atalhos parecem inteligência. Todo mundo é bobo, eu sou esperto, porque eu achei um atalho aqui, ó, uma maneira mais fácil. Muitas vezes a ganância parece uma conquista. Eu gosto de contar dos meus erros, é maravilhoso. E há uns anos atrás eu estava aprendendo sobre investimento. E por causa da ganância em um investimento, eu perdi 10 mil reais. Não era por causa da inexperiência, era por causa da ganância. E aí eu cheguei em casa. Mulheres, quando um homem erra, ele já sabe que errou. Tudo que ele não precisa é chegar em casa quando ele erra e ter uma mulher que diga: eu te disse, ou por que não me perguntou, ou e agora? Ele já sabe que ele tomou direção errada. Ele precisa do que a Solange fez comigo. É uma coisa pequena que eu estou contando, mas serve o exemplo. Eu disse para ela, fomos tomar um chimarrão no fim do dia. Eu disse: hoje eu errei. Essa semana eu disse: eu venho errando faz dias já para chegar nesse resultado. E eu perdi 10 mil reais do nosso dinheiro. Fratello, i soldi cosita, c'ha parte la carcele.
Eu disse para ele tirar dinheiro limpinho do bolso, né? Para gringo. E a Solange olhou para mim e eu já dei de... E a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba, diz a Bíblia. E ela disse, tá, mas quantas vezes tu já acertou? Opa, eu não tinha visto. Ela disse, tá tudo bem. A gente vai recuperar, a gente vai trabalhar e tá tudo certo. Você é mulher de Deus. Tirou aquele peso. E aí o que eu fiz? Eu me esforcei mais ainda para recuperar, porque eu tinha agora alguém me validando. Ela estava dizendo que eu ia conseguir, e agora eu precisava tomar a direção certa. Eu estava ouvindo a minha ganância naquele momento. Então há caminhos que ao homem parece direito, mas a ganância não é um caminho de ganho, é um caminho de perda. Estou rodeando para dizer para você, exclua esse jogo do teu celular, se você quer sobrar dinheiro no teu bolso. Eu tinha que ir no boteco jogar uma vez, que já era ruim, e agora as pessoas dentro na cama jogando e apostando nas apostas que têm destruído vidas. Eu estou falando porque eu te amo. Você que está me assistindo pelo YouTube, qual câmera está? Nessa aqui? Você que está me assistindo, eu te amo. Jesus ama a tua vida. Você tem dado o teu suor. Não deixe o teu dinheiro aí. Sai agora, exclua agora do teu telefone. A tua esposa vai ficar feliz contigo, os teus filhos vão ficar felizes contigo. Não me odeie, me ame. Eu sei o que é jogar na vida quando eu não tinha Deus, e chegar em casa depressivo depois de perder. E hoje o jogo está deitado comigo na cama. Se eu quero apostar do Pix, os meus 100 pila que eu sofri para ganhar. Casais, gente se suicidando, como aconteceu aqui, depois de perder um valor alto. Por quê, meus irmãos? Porque esse povo não está, o povo de Deus eu estou falando para ímpio, crente. Porque estão tomando a direção da sua vida. Eu vi na Bíblia alguns homens, e os extremos que eles viveram isso. Olha Abraão. Deus olhou para ele, embarcou na sua carroça, e Deus não disse nem para onde ia. Deus só disse, Abraão, o teu tempo aqui terminou. Sai da tua terra, desse povo, e vá dirigindo que eu vou te mostrar. Nossa, mas daí é difícil, eu não obedeço nem quando Deus diz para onde quer para ir. Sim, por isso Abraão é o pai da fé. Porque ele obedeceu sem saber para onde. Ele creu em Deus. E Abraão começou a andar pelo caminho que Deus o mostrava. E ele foi prosperando. E ele foi conquistando gado, terra, espaço, território, honra. Só que tem vezes que Deus nos guia por uns caminhos mais duros, mais difíceis. E de repente Abraão começou a pegar uma estrada de chão. Quando Deus disse para ele, agora que tu tem um menino, pega esse caminho aqui. O caminho da subida do Monte Moriá. Abraão, agora a estrada ficou ruim, mas ainda era Deus que estava conduzindo, gente. Ainda era Deus que estava conduzindo. Mesmo que você esteja numa estrada ruim, não ache que não seja Deus que esteja por ali. E Abraão é guiado por Deus a pegar seu único filho, subir o monte e sacrificar. Deu errado? Deu errado? Me digam. Deus estava errado? Não, na confiança de Abraão, Deus proveu o cordeiro e consagra esse homem. Você é meu amigo. Você é um homem de fé. Agora, porque não negaste o teu filho, o teu único filho. E aí Deus começa a fazer as promessas para ele. Mas Abraão tinha a escolha. Não vou não, que isso, não é Deus que está falando, isso é o diabo. Não é Deus. Quando o Espírito do Senhor pegou Jesus e disse, Jesus, está tudo muito bem, tomou um banhozinho no Rio Jordão, agora ó, deserto.
Jesus ia dizer: que é isso? Não é Deus que está falando? Não, deserto não, agora é glória. Tomei banho no Rio Jordão, agora eu quero roupa nova. Eu sou rei em Israel. E ele mas ele tinha sensibilidade de ouvir que naquele momento o Espírito estava levando para uma intimidade no deserto, para vencer aquilo que precisava ser vencido naqueles dias, e sair de lá 40 dias depois com poder e autoridade. Você consegue discernir quando é Deus que te leva ao deserto, ou quando é as tuas atitudes que te levam ao deserto? Quando é Deus, vá, porque Ele vai cuidar de você. Quem mais eu estava pensando? José andou numa estrada ruim. José, a estrada que Deus guiou ele foi pedregulho a vida inteira. Deus diz para ele: vai lá, José, vou te dar um sonho, agora tu conta para os teus irmãos. E eles vão ficar com inveja. Conta, José. José conta. José podia dizer: não vou contar. Se ele não conta o sonho, ele não entra na cisterna, ele não vai para o Egito vendido de escravo. Se os irmãos dele não têm inveja dele, o propósito não se cumpre. Deus tem poder para fazer o seu propósito no meio daquilo que você nem imagina, usando gente que você nem imagina. E a estrada vai ficando cada vez pior. Cisterna, escravo. Aí ele arruma um emprego bom, trabalhar na casa de um cabeção lá, um líder, um chefão, o Potifar lá no Egito. E de repente ele achou, quem sabe, agora peguei uma estrada de asfalto, agora tá bom. E a mulher vem e acusa ele de tentar violentar ela, uma acusação falsa. Aí a estrada desceu ladeira abaixo, gente. Meu Deus, aí é cadeia, preso na cadeia. E lá vai José dirigir, Deus falando, Jesus dizendo para ele ir cada vez mais para baixo. Aos nossos olhos, que é isso, Deus? Não vou mais na igreja. Olha quanta coisa eu estou passando desde aquele sonho. Já fazem, aquilo ali foi uma história de 10, 13 anos, 17 até os 30 mais ou menos. 13 anos que eu estou só descendo ladeira abaixo. Que tipo de estrada tu está me botando? José deu uma olhada no GPS ali, e eu acho que esse negócio está errado. Não está não, é Deus que está aqui, é Ele mesmo. Então continuei descendo. Aí ele ajuda um amigo na cadeia, e ele pensa: agora a rota vai mudar. O amigo esquece dele na cadeia. Até que um dia, meu irmão, essa estrada ruim que ele estava andando deu numa 116 assim. E José viu o palácio do governador em Porto Alegre e disse: achei. Não era por essa estrada que eu ia, mas aquele que me conduziu sabia o caminho. Quem sabe você não pegaria essa estrada que Deus está te mostrando. Obedeça. E se torna o segundo homem mais poderoso do mundo. Na época, Faraó era o primeiro, José era o segundo. Gente, isso é grande demais. Vou pular alguns aqui que eu tinha escrito. Não desvia, meu irmão, nem para a direita, nem para a esquerda. A Bíblia diz: todo o tempo Deus está falando: eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida para que viva. Mas escolhe você, eu não posso escolher por ti. Olha o apóstolo Pedro, meus irmãos. Vou passar Davi e uns outros aqui. Mas o apóstolo Pedro, vou falar de vida profissional agora. Quem sabe você vai entender alguma coisa sobre decisões. Ele não estava com uma vida muito legal. Ele não costumava pegar muito peixe. Ele tinha uma empresa, estava difícil, as coisas estavam ruins. O exemplo é que no primeiro contato que ele tem com Jesus, ele não tinha pegado nada, trabalhando a noite inteira com seus funcionários. Não existe isso, um pescador não pegar um peixe, gente. Estava mal, a vida de Pedro estava ruim. E lá naquela época não era que nem hoje. Nós não temos mais noção do que é não ter trabalho, porque aqui ninguém morre de fome, graças a Deus. Porque tem bolsa isso, bolsa aquilo, todo mundo ajuda, o governo dá. Mas lá não pescar é não comer. Em alguns países até hoje não ter emprego é não ter comida. Nós não imaginamos mais do que é isso. Por isso a gente não dá muito valor por aquele trabalho. E Jesus se encontra com Pedro, pega o barco dele emprestado. Ó o caminho que Deus vai dando para Pedro. Tudo contrário do que ele sabia.
Jesus prega no barquinho dele. Jesus tira o tempo de Pedro, que ele estava com sono. Ele trabalhou a madrugada inteira, ele não pegou nada, ele queria dormir, estava lavando as redes. E agora Jesus usa o barco dele, sei lá, até meio-dia para pregar. E agora Jesus faz uma nova programação da rota de Pedro. E diz: Pedro, vamos colocar o barco por ali, ó. Não, eu quero ir para casa, minha casa é para cá, Jesus, ó. Ele não disse isso, tá? Mas posso imaginar. Porque ele disse: bah, mestre, trabalhamos a noite toda, nada pegamos. Ele estava dizendo: de madrugada dá peixe, não deu. Agora o senhor quer me botar meio-dia, colocar o barco no mar fundo, não vai dar nada. Isso ele pensou, mas a palavra dele foi a seguinte: olha, mestre, trabalhamos a noite toda, nada deu, mas sob, debaixo da tua palavra, eu vou pegar essa estrada aí. Eu vou obedecer, eu vou ir para lá. Eu vou ir para onde o senhor quer que eu vá. E Pedro bota o barco no mar fundo, achando que não ia dar nada de novo, porque ele na verdade não tinha pegado nada mesmo. Olha para mim. E aquela obediência fez de Pedro tirar do mar a maior pescaria da sua vida. Eu estou falando de dinheiro. Eu estou falando de um empresário que seguiu a direção de Deus e ganhou, ou não é, o peixe era para botar no aquário ou era para vender e ganhar dinheiro? Diga para mim. Era para vender e ganhar dinheiro. Quando ele obedece à direção de Deus, ele faz a maior colheita, a maior pescaria, o maior resultado que ele já tinha tido em toda a minha vida. E tem crente que ouve a voz de Deus, ou que pode ouvir, mas não dá valor, mas que não obedece à voz de Deus e vive ano, vira ano, e não sai daquele mesmo lugar. Meu irmão, se ele te disser para fazer, busca a orientação dele. Só que o ganho financeiro foi o menor daquela tarde para Pedro. Encheu a rede de peixe, chamou os companheiros e disse: venham dividir, porque não consigo tirar da água, o barco vai afundar. Tamanha quantia de peixe. Deus abençoa o homem financeiramente, sim. Não termino até às 7 da manhã se eu contar os testemunhos que Deus fez nós ter direção para o nosso negócio, na nossa vida. Para outra hora eu conto. Só que naquele momento Jesus diz para Pedro: está faceiro com os peixes? Isso é nada. Eu te farei pescador de homens. Aquele dia ele recebe a maior pescaria, a maior colheita e a maior promessa. Sabe por quê? Você vai entender comigo agora. Porque um menino como Pedro era um rejeitado. Está no meu livro, o outro livro lá, dos improváveis. Pedro era um rejeitado porque uma criança naquela época com 13 anos de idade sabia de cor os 5 primeiros livros da Bíblia e era chamado para ser um discípulo, um talmidinho para a igreja da época. Então os melhores, como Paulo, como Gamaliel, os melhores, eles eram chamados para servir a Deus no templo e eram os bambambam. E Pedro tinha ali seus 20 e poucos anos, foi reprovado para ser chamado para trabalhar no templo, para servir a Deus, não prestou para aquilo, e a esperança tinha passado, até que ele obedece à voz daquele ali, ó. E só colocou, se ele tivesse dito naquele dia: não vou inclinar meu barco para lá, preciso ir embora, Senhor, foi muito bom teu sermão, amanhã eu volto, mas eu tenho que dar um jeito nas crianças que tem, na minha esposa, minha sogra, que tem que comer lá em casa, eu não sei o que eu vou fazer. Podia ter feito isso, e eu não estava contando a história aqui. Ele foi rejeitado nos 13 anos, mas quando ele reprogramou a rota que Jesus mandou, ele foi chamado: te farei pescador de homens. Você vai ser um discípulo do meu reino. Não acabou a promessa que eu tinha sobre você. Gente, é forte demais. E agora Pedro, anos depois, 3 anos e meio depois, eles oram por um paralítico na porta do templo, ele é curado. Eles prendem ele e ele dá um discurso para esses homens que foram escolhidos aos 13 anos de idade, que tinham estudo, que tinham sabedoria, que eram os bambambam da história. E Pedro dá um discurso para eles e eles dizem assim: sabendo eles que Pedro era indouto, que não era doutor, eles eram um doutor na lei. Pedro era como eu, sim, ignorantezão ele era.
um pescadorzão. Sabendo eles que ele era um homem iletrado, indouto, sabiam e disseram: verdadeiramente ele andou com Jesus. Porque o que ele expôs lá não era de qualquer maneira, ele andou com Jesus. Ele andou dirigido por Jesus, ele andou direcionado por Jesus. Meus irmãos, quando Deus dá uma direção, lembra daquele vendaval que encheu o barco d'água e Jesus estava dormindo? Quem foi que mandou pegar aquele caminho com o barco naquela hora? Vamos para o outro lado. Foi Jesus ou não? Foi Pedro? Pedro disse: vamos para o outro lado, e se meter numa enrascada, né? Não? Vocês estão aí, gente? Foi Jesus que disse: peguem o barco que nós vamos para o outro lado. Promessa, nós vamos lá. Deus já falou para essa igreja: nós vamos lá, nós vamos para o outro lado. Só que quando a tempestade bateu, quando as ondas encheram o barco, quando tudo estava indo a pique, eles acordam Jesus e dizem: tu não te importa que nós vamos perecer? Tu não te importa que nós estamos morrendo? Nós vamos morrer aqui. Eles esqueceram da promessa, porque as ondas começaram, porque a estrada ficou ruim. Mas foi ele que mandou. Ele acalmou o mar, ele repreendeu o vento, repreendeu os discípulos, é outra história. E eu pergunto para você: chegaram do outro lado ou não chegaram do outro lado? Chegaram. Quem lê Bíblia sabe o que eles foram fazer do outro lado. Meu irmão, se Deus disse que você vai para o outro lado, não interessa a tempestade, a estrada ruim, você vai para o outro lado. José vira governador, Pedro vira apóstolo, os discípulos chegam do outro lado. E você? Diga: eu vou obedecer a direção. Diga: eu vou obedecer a direção. Meu irmão, essa é a maior riqueza de um crente. É a maior riqueza de um crente, é ter um Deus que criou o céu e a terra, que fala no meu ouvido, no meu coração, e me dá direção, e eu não aproveito disso. Vou tomando minhas decisões de acordo com o que o meu umbigo acha. Provérbios 14:12 de novo. Vamos ler o primeiro texto de novo. Estou encerrando, irmãos. Quando ele dá a direção, ele se responsabiliza com os resultados. Quando ele dá a direção, ele se responsabiliza com os resultados. Há caminho que parece certo. Não está dizendo aqui que há caminho que parece pecado, que há caminho que parece errado, porque se parecer errado a gente identifica. Mas parece certo, meu irmão. Cuida com isso aqui, ó. Cuida com aquilo que parece certo. Ao homem humano, só que o fim conduz ao caminho da morte. Delmar, eu profetizo sobre a tua vida: aquele que te deu a promessa se garante com o resultado. Não vire a direção se ele não disser vire. E se ele disser vire, aquele que te disse nós vamos chegar do outro lado, se compromete em chegar do outro lado. Só que Deus mostra o destino e não mostra o processo que a gente passa. É tão lindo olhar para a montanha lá, aquela cruz, e aí sai de a pé daqui para ir para lá, em linha reta aqui. Tem cerca, tem sanga, tem pedra, tem espinho. Só Deus não mostra isso, gente. E aí quando a gente chega no meio do processo, a gente esquece de olhar para o alto da montanha e dizer: Deus me mandou lá. Não importa o que eu estou passando aqui, eu vou chegar lá. Mas está ruim, mas é lá. Porque se Deus falasse o processo que a gente vai passar, a gente nem sai de casa. Só tem uma diferença, meu querido: não importa o quão quente é o teu deserto, importa quem está contigo nele. O inferno está cheio de pessoas que seguiram o seu próprio coração, que achavam que parecia certo. Sabe qual é o correto para mim? Eu estou no volante. Eu sei que em quase todas as áreas eu estou no volante da minha casa, eu sou o líder da minha empresa. O correto para mim é puxar o cinto e olhar para ele.
Para onde? Pergunte isso para Deus. Para onde? Não é eu dizer para Ele, senta no volante, que eu te dito para onde tu vai, Jesus. Vai lá que eu vou dizer onde é que tu tem que ir, porque tu não tem muita experiência aqui em igrejinha. É. Muitas vezes é isso que nós dissemos para Deus. Deixa que eu te digo, Senhor, o que tem que fazer aqui na minha casa, na minha empresa, na minha igreja. Daí o Senhor faz, tá, Senhor? Faz, Pai, nós oramos. Ô Pai, faz isso. Para contratar funcionário a gente ora. Um dia na minha oração tinha um rapaz que vinha fazer entrevista de emprego. E eu orei em secreto, disse: Deus, eu tenho umas orações assim doidas. Além de eu olhar todo o que ele faz, base, por último, eu quero ainda que ele esteja com uma camisa branca. Se for preta, eu não vou contratar ele. O cara chegou com uma camisa branca com bolinha preta. Pode me chamar de louco. Ele saiu e eu falei com a Solange, eu disse para ela: gostei do guri. E ela disse: não é. Ué, por que, Solange, não é? Porque eu orei ontem de noite. Se ele vinha com uma camisa branca, era de Deus. Ela orou e eu orei sem saber. E se ele vinha com a camisa preta, não era. Depois descobrimos dele o que era. E aí eu disse: pois é, mas ele estava com a camisa branca e preta. Ela disse: confusão é do diabo. E eu, fugi já. Confusão é do diabo. Deus ou é ou não é? Ah, irmão, mas esse tipo de oração, não, eu estou falando uma oração de que eu confio que Deus fala comigo. E a minha esposa faz a mesma oração, você tem dúvida? E depois, deu confusão, nós não contratamos ele, mas deu confusão. Tão simples, seguir a direção de Deus. Josué colocou o novelo de lã, você lembra a história, né? Não conhece a história de Josué? Tema de casa, vai ler, vai aprender. Ele fez isso. Eu vou descer, irmãos, fique de pé. Um dia eu entrei numa igreja evangélica no ano de 2006. Eu não posso te contar quanto custou não obedecer a direção naquele dia. Tem gente que está aqui, que é a última vez que Deus vai falar contigo. E pode te preparar para pagar o preço. Eu até estava afim de profetizar coisa boa hoje, mas o que Deus está me dando aqui é só paulada. Tem gente que é a última vez que Deus está falando, ou te prepara para pagar o preço. Eu paguei o preço. 2006 entrei numa igreja evangélica, um profeta se levantou, o pastor Benedetti, e disse: jovem, tem uma encruzilhada na tua vida, disse para mim. Vai acontecer um acidente, envolve um carro vermelho e vai ter uma morte. Mude os teus caminhos. Lá na cidade de Palmeiras das Missões. Eu nunca tinha ido numa igreja de crente. Achei aquilo uma loucura. Mas ele é profeta. Ele disse: muda os teus caminhos. Eu vou orar para Deus te livrar da morte, mas muda os teus caminhos. Eu não mudei os meus caminhos. Eu segui o curso que eu tinha de vida. Novembro de 2006. Dezembro, janeiro. Novembro, dezembro, janeiro. 3 meses depois, no dia 27 de janeiro de 2007. 90 dias para ti. Tem gente aqui que sabe que Deus está falando, tá? 90 dias, ou tu muda, ou prepara para pagar o preço. Aconteceu um acidente que levou 18 anos para resolver na minha vida. Resolveu 11 anos, resolveu em 2018. Naquele acidente houve um carro vermelho, naquele acidente teve uma morte. Deus me livrou por misericórdia. Só que o preço que eu paguei, financeiro, de vergonha e de tudo que você pode imaginar, por 11 anos e tantos meses, 7 meses, eu não queria ter pago. Eu não precisava ter pago. Se naquele dia eu tivesse ouvido a voz e dito: vamos virar, dito para minha namorada na época, Solange, vamos virar, vamos obedecer essa voz. Não, eu continuei com a direção trancada para onde eu queria ir. Custou muito caro. Graças a Deus, ali Ele me resgatou. Aquele dia eu me converti, entreguei minha vida para Jesus e sirvo Ele até hoje.